Muito bem-vindos, começando mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. A gente tem aqui como propósito, promover a vida cuidando da saúde das pessoas. E aqui a gente compartilha toda semana conteúdo para você cuidar da sua saúde, ter mais qualidade de vida, ter mais bem-estar. Nesse episódio de hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre um problema grave, grave de saúde, que se chama a lombalgia, mais conhecida, aí como dor na lombar, ou melhor, dor nas costas. A gente vai entender mais ou menos essas denominações aí que as pessoas conhecem mais. E vão conhecer mais sobre esse problema, saber sobre causas, sobre tratamento e tudo mais. E para isso eu estou aqui recebendo dois especialistas, no assunto. Eu estou aqui com o anestesiologista Dr. Walter Ramalho, que é presidente da Unimed João Pessoa. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso videocast. Estou gostando, estou me acostumando. E também hoje recebendo aqui o neurocirurgião, Dr. Sânio Mororó, que também atua nessa área da dor, doutor? Seja bem-vindo, viu? Eu agradeço o convite, agradeço a vocês, o Dr. Walter. É um prazer estar sempre aqui. E aqui nos bastidores já soube que são parceiros de longas datas, não é? E até escreveram já capítulos, sobre a dor, sobre esses assuntos todos. Me contem aí essa experiência de vocês, antes da gente começar aqui a entrar no nosso assunto, no nosso tema principal. Começa você aí, vai. Bem, que eu falo muito, né? Dá vontade por ele. Então, eu sou neurocirurgião e de formação. E após a residência, eu fiz uma especialidade que é a neurocirurgia funcional, e dentro da neurocirurgia funcional, a dor faz parte dessa subespecialidade. Então, quando eu voltei para João Pessoa, lá para os anos 2000, o meu conhecimento com o Walter já vinha da faculdade, então a partir daí, ele também se especializou, ele foi para São Paulo fazer a especialização dele. Quando voltou, a gente começou a trabalhar juntos, e dentro desse processo tem uma história científica, capítulos que a gente escreveu juntos, pacientes que a gente atendeu e dividiu a responsabilidade. Ou seja, tem um histórico bem completo aí da nossa história, onde a gente sempre dividiu a responsabilidade, fazia procedimentos juntos, e a lombalgia faz parte. É o paciente, digamos que mais comum dentro da nossa prática clínica de consultório, é a lombalgia. E a gente vai discutir isso ao longo das... E também foram pioneiros, nesse... É verdade. Só complementando o que o Sânio falou, sempre um parceiraço, E na época também o Valdir Delmiro, A gente trabalhava em trio, E eu realmente também fiz anestesia. Depois de anestesia, fiz esse treinamento, essa pós-graduação no tratamento da dor. Ou seja, abri o foco da atuação em dor, fiz acupuntura, Também lá em Botucatu, onde eu fiz a dor, e tive também um tempo lá na Camargo, onde o Sânio passou lá um tempo com nosso amigo Zé Oswaldo Oliveira. E a gente começou então a unir e realmente assumimos que existia uma Associação Internacional para o Estudo da Dor, depois a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, e aí criamos também o capítulo da Paraíba, tanto ele como eu, como o próprio Valdir também presidimos, e tocamos, treinamos muitas pessoas que hoje estão no mercado aí, fomos bem pioneiros nesse processo, e escrevemos realmente capítulos do livro que é o recomendado, que é o tratamento da dor da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Escrevemos e também reeditamos, porque a gente atualizou recentemente. Então, escrevemos um capítulo, inclusive também de lombalgia, um dos capítulos, E também fizemos parte dos consensos de uso de opioide. Sempre que, essa efervescência, eu diria que no passado, de 10 anos atrás, tinha um punhado de gente, Só cabia aí nas mãos, que realmente trabalhava com dor. Então, quando a gente falava de dor no país, era o mesmo. Sim. Porque eram 10, 15. Hoje não mais. Hoje realmente já ampliou muito, fruto inclusive dessa semente que a gente plantou. Aqui em João Pessoa mesmo, fizemos um trabalho lá no voluntário lá no Laureano, implementamos um ambulatório voluntário lá, treinamos pessoas, passamos cerca de 2 anos com reuniões mensais, treinando múltiplos profissionais de áreas diversas, e essas pessoas evoluíram e estão aí no mercado. Eu tive até a satisfação de ter sido convidado, como falei para ti, e para o Sânio, para fazer parte de uma banca de doutorado em Málaga, de Josiane, que foi uma das que participaram, como estudantes na época, envolvida com o projeto lá do Laureano. Depois fez a formação em dor, psicóloga, depois fez mestrado em Madrid, doutorado em Málaga, e eu fui convidado para lá. E lá a gente também
desenvolver um projeto de um livro, que também um livro foi escrito em espanhol, publicado lá na Europa, por ela, por mim e pelo professor orientador dela, que é o Juan Antônio. Então, quer dizer, foi bem pioneirismo, né? Foi um momento que deu frutos. A gente é de uma época, por exemplo, o Walter, quando ele chegou nesse hospital daqui, o Hospital Laureano, era um período em que até a própria morfina, ninguém sabia de que maneira fazer a aplicação de morfina de uma maneira mais eficiente. Você se lembra de Não sabia nem usar nem o horário. Não sabia nem usar o horário adequado. Conceitos básicos. Conceito básico, a morfina subcutânea, a forma de aplicação endovenosa, bombas através de aplicação de morfina, e isso foi introduzido por esse grupo da gente, ou seja, para que o paciente tivesse uma analgesia de uma maneira melhor. Para estarmos assim. Nos anos 2001. 2001, 2002, por aí. E aí, até 2003. Em 2001 eu fui fazer minha formação fora, né? E voltei aqui, se não me falha a memória, em agosto de 2001. E você em 2000 já estava atuando na dor. Quando eu voltei em 2001, você já tinha um ano aqui de mercado na dor. Mas a entrada no Laureano foi depois que você chegou. Aí quando eu cheguei em 2001, a gente implementou. Mas você foi mais pioneiro ainda, você começou um ano antes. E pessoal, vocês que estão nos assistindo, né? Hoje o nosso tema é sobre lombalgia. E para você entender, esse é um problema muito comum. Eu trago aqui dados da Organização Mundial da Saúde. Esses dados apontam que esse problema específico, ele atinge mais de 80% da população no mundo. E alguns estudos, inclusive, chegam a colocar a lombalgia como sendo a segunda causa mais comum de consultas médicas gerais, só perdendo aí para o resfriado comum. Já pensou para a gente entender um pouquinho da gravidade do problema. Então, para a gente começar também a entrar no nosso assunto, eu queria que vocês explicassem para nós, Dr. Walter, quais são os sinais, né, que indicam que uma pessoa, por exemplo, está com lombalgia, como diferenciá-la, por exemplo, de uma simples dor nas costas, em que momento assim? Se acontecer dessa forma, procure logo o médico. Primeiro é bom saber que quando a gente chama de lombalgia ou dor nas costas, ou dor lombar, é a dor que vai ali quando termina as costelas, né? Da 12ª costela até quando começa o quadril. Então essa regiãozinha ali, ela geralmente, até a prega glútea, até lá embaixo no final do bumbum. Tá? Porque quando você tem uma dor só nessa região, a gente chama de lombalgia, dor das costas. Quando ela passa para a perna, porque comprime o nervo, geralmente o ciático, que a gente chama lombociatalgia. E que às vezes irradia para a perna, mas num padrão diferente da compressão do nervo. Quando comprime o nervo, ela desce ou pelo lado da perna, ou por trás, ou pela frente, e geralmente vai até o pé. Então essa dor que vai até o pé, ou formiga, ou dá choque, ou queima, e vai até o pé, começando nas costas, geralmente começa lá perto realmente da coluna, nos nervinhos que saem da coluna, que a gente chama que é uma dor radicular, resultando de uma doença de disco, uma hérnia, uma protusão. Essa a gente chama de lombociatalgia. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma contratura muscular, como ocorre muito aí nos atletas aí, a síndrome piriforme, né, do músculo piriforme, ou uma contratura do músculo glúteo médio ou mínimo, essa dor também irradia para a perna, mas não passa do joelho e ela não tem a mesma característica de distribuição como a ciatalgia. Ela não é uniforme, ela é diferente. Então, por isso que é sempre bom a gente chamar a atenção que qualquer dor nas costas merece uma avaliação, tá? Até porque existem dores que a gente chama nas costas, da coluna, que não vem da coluna. Se tem um cálculo de ureter, um tumor de rim, de reto peritônio, se tem um aneurisma da aorta, são várias as situações que você pode ter uma dor nas costas com uma doença grave. A manifestação é igual da doença de coluna, mas com algumas variáveis que clinicamente a gente consegue separar, mas para um leigo ele não consegue, ele pode achar que é coluna, buscar um tratamento aí com relaxante muscular inflamatório até no balcão de farmácia e negligenciando a avaliação médica. Então, ou fazendo uma quiropraxia, uma massoterapia, que são válidas, mas com um diagnóstico prévio sendo estabelecido. Então, o que a gente deve dizer sempre na dor é que até que se prove o contrário, a dor manifesta uma doença. A gente precisa entender qual é a doença que está por trás, qual é a raiz daquela dor. Quando a gente não encontra, porque às vezes a dor representa a doença por si, também muda a estratégia de tratamento. Então, por isso que a gente tem que sempre avaliar. Então, os sinais que preocupam, a gente deve, talvez, falar depois disso com mais calma. Tem os sinais de alerta, que a gente chama de bandeira vermelha, e os de bandeira amarela. A gente pode depois explicar. Mas o mais importante do conceito, se tem dor nas costas,
que 85% vem de origem muscular, tá? Mas a gente tem aí 1 a 2% que pode vir de fraturas, de tumores, de processos infecciosos. Então, se você atende 100 pessoas, 1 ou 2 pode ter uma situação dessa que não pode ser negligenciada, que perde o tempo adequado para fazer o tratamento. Mesmo acertando em 10, acertando 8, tá? Esse uso aí, diria assim, de automedicação em relação ao estado inflamatório não é prudente. Vamos falar um pouco das causas. Por exemplo, má postura é um pilar que pode causar a lombalgia? Vai você agora aí. Então, a coluna, por que a coluna dói? Então, isso é importante ser sabido. A coluna, ela tem a estrutura óssea e ela tem as estruturas ligamentares e musculares que lhe dão sustentação. Então, a gente fala que a parte sensível da coluna, ou seja, a parte que de fato dói, são quando ou o osso é afetado, ou os discos são afetados, ou os ligamentos, articulações ou músculos. Como o Walter falou, a principal causa da dor da coluna são as dores musculares decorrentes dos distúrbios posturais, isso no dia a dia, principalmente pelo mecanismo, a forma da gente trabalhar sentado, ou seja, a maioria das pessoas passam a maior parte do tempo sentado. Quando você está sentado, de uma maneira geral, você não procura se autocorrigir, ou seja, muito raramente você está lá tentando adquirir uma postura completamente correta. Então, assim, geralmente a gente se senta de uma maneira em que a gente leva a forçar um pouco a curvatura da coluna, e a coluna lombar ela tem uma curvatura própria, uma curvatura fisiológica dela. E a gente, quando está sentado, a gente está forçando todas essas estruturas ligamentares, musculares, então, consequentemente, a gente vai sentir dor. Isso nós estamos falando da causa mais comum de dor da coluna lombar, que justamente envolve esses 5 segmentos da coluna, da primeira vértebra lombar até a 5ª vértebra lombar. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a lombalgia de origem muscular é a causa mais comum. Mas aí existem as outras causas, em que aí a gente vai ver caso a caso, que são as patologias discais, as patologias ligamentares, as patologias articulares, que são mais comuns nos idosos. Ou seja, a gente vai encontrar uma causa e as patologias que servem de sinal de alerta, ou seja, indicativo de que uma pessoa tem uma infecção, uma lesão maligna. Ou seja, existem indicadores dentro da própria sintomatologia, da própria semiologia, que nos faz acreditar que o paciente tem uma dor de origem mais benigna ou mais maligna. E cabe a gente investigar e chegar a uma conclusão. Pegando esse gancho, a gente poder, se tem, né, quais seriam grupos de risco para a lombalgia? Vamos lá. Primeiro, só lembrando também que a gente não falou das doenças reumáticas, né? Sem dúvida. Então, às vezes, o quadro de espondilite anquilosante abre com a lombalgia. Então, aí você tem uma lombalgia, você tem avalia, tem uma sacroileite, uma palpação positiva ali, você suspeita, aí você já começa a pesquisar, porque aí é uma doença para ser tratada com medicamento. Então, é muito da área da reumatologia. Sim. E os imunobiológicos hoje vieram para trazer um tratamento diferenciado para esse tipo de doença, que geralmente era mais... melhorou muito a qualidade de vida dele, tá? Melhorou fortemente o prognóstico. A gente, não somos nós, né, mas que a academia coloca como bandeiras vermelhas, são aqueles alertas máximos, tá? Então, se você tem uma dor que não lhe deixa dormir ou lhe acorda à noite, tá? Sem dúvida. Se você tem uma dor nas costas com história de perda ponderal, se você tem uma dor nas costas persistente com febre, tá? Se você tem uma dor nas costas que tem aliada uma região de que a gente chama de anestesia em célula, que é uma região de perda de sensibilidade na região perineal, quer dizer, naquela região ao redor do ânus, ao redor da região perineal, aquela região genital. Se você tem uma dormência ali numa área que, sentado no cavalo, você sentiria aquela anestesia em célula, aquela região que estaria em contato com a célula do cavalo. Então, junto com uma dor lombar também é um sinal de alerta. Então, e outro, se você é um paciente idoso, que até espontaneamente por osteoporose faz fratura de vértebra, às vezes passando numa lombada ou uma queda, invariavelmente a gente tem que pesquisar a fratura vertebral. Que nesses casos ela pode migrar essa fratura para o canal e isso promover uma lesão aguda, né, da medula, certo, que é grave, pode até impedir a pessoa de andar. Então, paciente idoso com história de trauma ou até espontaneamente com dor lombar persistente, pesquisar. Se tem perda ponderal, tem perda de peso, ou febre, ou a dor lhe acorda à noite e não deixa dormir, ou tem uma anestesia em célula, são sinais de alerta que precisam urgentemente fazer uma avaliação, tá? Além disso, toda vez que você tem a dor nas costas, fora desse alerta, mas que também cabe como alerta, isso repercute com a perda de função, uma redução
da força motora do membro, seja os braços, no caso da dor cervical, seja as pernas, no caso da dor lombar. Então, se você começa a não mexer o pé, você começa a reduzir essa força que a gente chama de dorsiflexão do pé, você começa a perder equilíbrio, começa a tropeçar, você começa também a ter uma redução que a gente chama da capacidade de percepção, né, que é a propriocepção, quer dizer, de percepção do ambiente que você está, do equilíbrio. Então, nesses casos, é sempre bom ter uma urgência de avaliação acurada. E esse exame clínico passa necessariamente por um exame acurado neurológico. Quem lida com dor lombar necessariamente tem que saber fazer o exame neurológico daquela região. Concorda, Sassi? E as bandeiras amarelas, para encerrar, são aquelas que não têm o alerta de uma bandeira vermelha, mas também são alerta. São pacientes que têm histórico de depressão, histórico de alcoolismo, de uso de droga, de compartilhamento de seringa, tá certo? Pacientes que têm um histórico de ganho secundário, de barganha com a família. Esses pacientes podem usar a dor lombar como instrumento de barganha. Aí não só com a família, mas também com benefícios, né, de afastamento, de licenças de saúde, que é um problema que a Previdência vive na lombar, porque dor é um sintoma subjetivo e quem expressa sofrimento, até que prova o contrário, está atuando com verdade. Mas existe dentro da avaliação clínica diversas estratégias e ferramentas para a gente conseguir identificar de fato quem está sofrendo da dor lombar. E aí, doutor Walter, a lombalgia pode ser aguda, subaguda e crônica. Eu queria que vocês explicassem para a gente assim, o tempo de duração, né, a questão de cada episódio, os sintomas de cada uma delas. Então, essa classificação baseada no tempo, de uma maneira geral, a gente fala que uma lombalgia aguda quando a pessoa tem aquela dor até 4 semanas, digamos assim, até um mês ali. De 4 a 12, uma lombalgia subaguda. Acima de 12 semanas, uma lombalgia crônica, ou seja, a pessoa está ali tentando melhorar da dor há mais de 12 semanas e não consegue ter uma melhora. 3 meses tratando e não consegue ter uma melhora. E essas lombalgias, elas são abordadas de uma maneira completamente diferente. Certo. Então, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma doença, de uma dor que mais ou menos até 80%, 85% da população um dia vai ter. Ou seja, a gente está falando de uma patologia que é a mais frequente causa de entrada nas emergências, nas urgências dos hospitais. E de incapacidade. Ou seja, falando de muita gente. Né? Então, a lombalgia aguda, ela passa por toda essa questão que o Walter falou. Sinais de alerta. Causa mais comum é essa, que você mesmo citou aí, do dia a dia, a forma de sentar, a questão postural, muscular. Dormir de um jeito. Vale a pena chamar a atenção aí das atividades de impacto, certo? E exercício, né? Que é fundamental que você faça exercício, né? Mas com postura adequada, tá? Sim. Então, atividades como leg press, agachamento para pegar peso. Agachamento com eu às vezes vejo, sabe? Muito comum. Muito exercício dessa natureza, eu fico pensando, sabe? Que parte do princípio de que com a musculatura tônica tudo é possível, mas o disco que fica entre 2 vértebras é um amortecedor. E a gente herda da família uma direção ao código genético, né, de uma predisposição para desenvolver essas doenças de coluna, porque às vezes vem o tecido conjuntivo bem frágil. Então é um amortecedor que estoura mais rápido. Eu brinco dizendo que é o genérico e o COFAP, né? Então o cara pode ter um genérico que estoura mais rápido. Então se você faz impacto, se você se agacha para pegar peso, se você tem uma postura inadequada, se você tem sobrepeso, você vê os estivadores, as pessoas que carregam peso, tem muitos problemas de coluna. Por quê? Porque são lesões repetidas. Até que um dia o disco degenere, ocorra ruptura e ocorre, o conteúdo do disco vai sair, é o que a gente chama de herniação. E esse núcleo pulposo, esse conteúdo de dentro do disco, vai para dentro da coluna e vai pressionar a medula, um nervo, e aí começa a ter quadros que a gente deve falar mais adiante, que potencialmente pode evoluir para um procedimento cirúrgico. E uma coisa que a gente também não pode deixar de citar, Walter, é o fator genético. Fundamental. É o mais predisponente. Você ter o fator genético como tudo, como todas as doenças, é importantíssimo ser citado, porque não existe só a questão do fator do dia a dia, o fator trabalhista, existe o fator genético. Existem pessoas que têm o fator genético, a doença do tecido conjuntivo herdada, que vai facilitar a vida das hérnias, das lesões ligamentares, enfim, da frouxidão ligamentar, da forma como essa coluna se comporta
ao longo de todo esse dia a dia dessa pessoa. A gente está falando sobre os tipos, né? Aguda, subaguda, crônica. No caso da aguda, pode se curar espontaneamente ou na aguda já tem que se procurar, investigar o que está acontecendo? Pode falar. Um episódio frustro, tá? Que é uma coisa, né? Um episódio frustro. Mas às vezes você abre um quadro de lombalgia intensa e é um cálculo de ureter que está descendo ali e esse cálculo impactou e fez o rim dilatar, fazer colocá-lo em risco, inclusive, porque ele começa a aumentar o tamanho, pode infectar e você pode perder um rim de um cálculo encravado. Que hoje, com tecnologia, você vai por dentro do ureter e pesca o cálculo e tira. E quando ele está alto, destrói, usa laser, enfim. Você rapidamente cura aquela doença, porque é uma lombalgia específica. A gente tem uma causa específica. Quando a gente fala da lombalgia inespecífica, que é a grande maioria, 90%, 95% dos casos, aí você realmente, a avaliação clínica que vai direcionar e vai definir qual é diria assim, a necessidade maior. Sim. Por isso que eu não acho prudente a gente negligenciar o diagnóstico. Acho que sempre o diagnóstico deve estar em primeiro lugar. Agora, não quer dizer que a dor aguda implique em procedimento cirúrgico. Entendi. Ou até de bloqueio. O tratamento é invariavelmente, assim, em sua grande maioria, conservador. Diagnóstico com uma avaliação clínica, com enfoque na neurológica, seguida por medicamentos, repouso, fisioterapia, acupuntura. Isso resolve aí 90% dos casos. Os demais é que a gente tem que estudar de forma selecionada, tá? Então, seria interessante colocar assim, na dor aguda, o tratamento é mais simples, geralmente o único profissional tem a tendência de resolver. Na dor crônica, que passa de 6 meses, não. Aí você já precisa de outros profissionais, tá? Mais gente entra aí, geralmente são muitos profissionais voltados para um único paciente e o resultado é aquém do desejado. Que a gente tem uma média de 60% a 80% de pacientes que podem evoluir para dor crônica, se você não tratar a aguda de maneira adequada, e aí vai precisar de psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, assistente social, uma série de pessoas a mais, médicos de áreas diversas, para que o paciente tenha uma melhor assistência uma vez que não foi tratado de maneira adequada. E só aproveitando o gancho, tanto pode evoluir para crônico porque negligenciou o tratamento, ficou empurrando com a barriga, ou porque procurou ser tratado e foi submetido a múltiplos procedimentos que não eram necessários. Então você começa a virar um paciente crônico por sequela de manipulação não necessária, indesejada, não pertinente e academicamente não indicada. Sim. Então a gente tem que calibrar isso aí, né, Rosane? Eu acho que dentro do que você está falando, de causas ainda e semiologia, sim. Semiologicamente, a gente consegue definir um paciente que tem uma lombalgia por causas especificamente musculares, por exemplo. A gente se baseia muito na dor à movimentação. Então, uma pessoa que tem lombalgia aguda, ela deve estar se perguntando, eu tenho uma lombalgia, mas será que eu devo procurar um médico, não devo procurar um médico? O que me vai fazer procurar um consultório? Isso, enfim, de uma maneira geral, é importante procurar o médico. Mas aquelas lombalgias que você consegue associar a uma causa, sei lá, eu fui pegar um peso de mau jeito e eu tenho uma dor à movimentação, é óbvio que eu não vou pensar que essa pessoa está com aneurisma dissecante de aorta, nem com cálculo renal. Então, aquela pessoa, ela pode, enfim, usar uma medicação anti-inflamatória, usar uma compressa, fazer uma reabilitação e ter um tratamento adequado para sair do quadro agudo. Mas, de uma maneira geral, a recomendação é que as lombalgias elas tenham que passar por avaliação médica. Para a gente que avalia, quando a gente tem essas dores voltadas para a movimentação, ou seja, o paciente sente dor à movimentação, ele piora com determinados tipos de posturas, para a gente fica mais fácil associar essa lombalgia a uma patologia, enfim, da coluna, da musculatura, que seja, e é diferente desses sinais de alerta que o Walter falou, que é uma lombalgia de repouso, uma lombalgia quando o paciente está dormindo, um paciente tem febre, tem uma perda de peso, ou seja, isso daí já chama a gente para ficar mais alerta para uma outra, um histórico de trauma, enfim. E tem um dado interessante que você colocou aí, que é bom reforçar, é o seguinte, a dor que não se relaciona com a coluna, ela acontece independente de movimentação. Sem dúvida. Então, quer dizer, é diferente da dor de coluna, que quando eu vou me agachar, dói. Quando eu me mexo, dói. Quando eu viro, dói. Eu vou sair, me levantar da cama, sair, entrar no carro, dói.
essa dor que você pode estar deitado em repouso e ela está doendo, geralmente não tem relação com doenças da coluna benigna, tá? Outra, que você pode ter manifestação na coluna de doença maligna, com metástase, oriunda de outros órgãos. Por exemplo, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de tireoide, mieloma. Essas doenças podem ter como primeiro sintoma a lombalgia, já sendo uma manifestação na coluna de uma doença metastática de um câncer à distância, de uma doença de um víscera à distância, de um órgão. Então, por isso que eu digo assim, essa coisa de estar você tendo dor e negligenciando a avaliação médica, empurrando com a barriga, resolvendo no balcão de farmácia, numa receita familiar, não é prudente. Não é prudente. Agora, é fácil para a gente. Aliás, não diria que é fácil. É viável para a gente, né? Examinar e avaliar e você já separar, distinguir. Mesmo assim, tá aqui. A gente está aqui nessa área aí há quase 30 anos, né? Mais de 20 anos, 20 e poucos anos. E a nossa compulsão no consultório é o diagnóstico. Sem dúvida. Que o paciente chega, e eu me lembro que uma frase bem interessante de Van Tuden, que é um holandês que mais publica sobre lombalgia no mundo, ele diz: é mais importante saber que tipo de paciente tem a lombalgia do que tipo de lombalgia tem o paciente. Ou seja, veja o que está por trás da lombalgia. Não vá compartimentalizar a medicina, que não funciona bem assim. Então, essa visão global, a gente tem que ter cuidado, estimular a prevenção, estimular a promoção à saúde, a postura adequada, o exercício, o bom sono, a boa alimentação, o controle do peso, enfim, o controle do estresse. Tudo isso é bacana demais, a convivência harmônica em grupos, tudo isso faz parte assim, do envelhecimento ativo, né? Mas se tem dor, tá? Procure, e essa dor sobretudo é recorrente, precisa procurar um médico, tá? E se a dor é acompanhada daqueles sinais que a gente citou, aí com urgência. Sem dúvida. A lombalgia afeta adultos e crianças também. Pelo que vocês falaram até agora nesse nosso papo, possivelmente por causas diferentes. Expliquem aí pra gente. Quer começar? Pode falar, né? Enfim, a criança também é afetada dentro desse contexto, principalmente hoje, principalmente dentro dessas causas que a gente abordou, a postura, as alterações posturais como sendo Sim. a principal causa de lombalgia. Sobrepeso. Sobrepeso. Então a criança, ela não... Escoliose. Às vezes existem as patologias congênitas, né, como a escoliose. A criança, ela tem uma abordagem diferente, tá? Ela tem uma abordagem diferente. Mas, de uma maneira geral, as causas adultas são as principais causas das crianças. Agora, existe o câncer infantil também, né? Você tem o câncer, é uma abordagem completamente diferente, é feito muito pelo oncologista e pelos pediatras, né? Então, é muito importante que o pediatra ele também tem essa formação na avaliação do contexto do paciente com dor. Isso é já mais comum hoje. Você já pega pacientes, médicos, pediatras com uma certa formação na dor. O pediatra, de uma maneira geral, que ele tem essa visão muito mais global, generalista. Ele entende a criança como um todo. A gente que trata com adultos, a gente tem mais essa coisa voltada para a subespecialidade. O pediatra do dia a dia, ele já vê a criança de uma maneira geral, ele já tem essa orientação. Mas é muito importante essa questão do enfoque da criança, apesar de não tratar a criança, mas hoje o sobrepeso e essa postura errada, viciosa na escola, o tempo todo estudando, na forma de brincar, ela também leva a muita dor na coluna, tá? Eu não atendo criança, mas assim, a gente escuta os relatos dos pais, do dia a dia, do sofrimento. E o Sandro falou uma coisa interessante, que é o seguinte: do mesmo jeito que na medicina, no clínico geral, depois começou a se subespecializar, também na pediatria. Tem um neuropediatra, tá? Tem um pediatra especializado em doenças do aparelho digestivo. Tem o pneumopediatra, entendeu? Então hoje a pediatria realmente cresceu bastante. É importante que tenha avaliação do pediatra que está mais afeito realmente à criança. E a doença que a gente fala de coluna mais conhecida é uma doença benigna, degenerativa, progressiva. Então, a gente tem que lembrar que ela vai se manifestar ao longo da vida. Então, queria até chamar a atenção de um dado aqui. Por exemplo, se você foi feito um estudo, vários estudos inclusive, e eles foram compilados numa meta-análise, que é um tipo de pesquisa que junta vários estudos de vários lugares diferentes,
analisa a metodologia e tenta a conseguir, assim, algumas afirmativas com algum nível diria assim, de evidência. Então, o que é que eles viram? Que pacientes acima de 65 anos, 75, sobretudo acima de 55, 75, já começa, eles têm doenças degenerativas assintomáticas. Então, quando você faz uma ressonância, confunde mais do que ajuda o diagnóstico. Por quê? Está lá na ressonância, psicopatia degenerativa, estenose de canal, estenose de forame, um monte de coisinhas, certo, que vão aparecer em certas idades com paciente assintomático. É o que eu digo no consultório. Nós não tratamos exame, nós não operamos exame, nós não fazemos bloqueio em exame, nós não passamos remédio para exame, a gente trata a gente. Então, por isso que o exame é chamado complementar. Ele tem que subsidiar aquela do hipótese diagnóstica, que ela é oriunda de um exame físico acurado com enfoque no neurológico. Então, você examinou o paciente, conversou, entendeu o histórico familiar, 95% tem essa relação genética, né, de histórico familiar, você avaliou e aí você suspeita que o paciente tem uma dor que vai para a perna, por exemplo, pela lateral da perna, e tem tais sinais, e você acha que ele tem uma doença de disco entre L4 e L5, por exemplo, pega na raiz de L5. E aí você vai fazer o exame que precisa ver isso, para ver se tem uma compressão neurológica aí, a ressonância vai ser o ideal, tá? Mas você às vezes está com uma paciente que tem um histórico de trauma, que é idosa, que tem osteoporose, que tem uma dor à palpação, você acha que ele tem uma fratura osteoporótica. O raio-x já vai mostrar, uma tomografia mostra bem direitinho o osso como está. Quer dizer, às vezes aí, dependendo do que você vai pesquisar, às vezes você está suspeitando de um paciente que tem um histórico que operou próstata, que teve um câncer de próstata, tem ou é fumante, tabagista, pode ter um câncer de pulmão, e aí ele tem uma dor nas costas, tem uma fratura, você já começa a pensar que essa fratura não foi de um trauma, mas é de uma metástase, é do implante secundário de doença. Aí, o exame também que cabe aí é estudar com cintilografia óssea se realmente tem relação com a doença. Então, por isso que não é uma receita de bolo. E o alerta que eu faço é o seguinte, às vezes a paciente pode estar com essa dor nas costas, indo direto para um quiroprata, direto para um balcão de farmácia, tomar relaxante muscular inflamatório, ou indo direto para um massoterapeuta. Está errado. Porque aí naquela manobra que intempestiva, né? Que ela é mais assim a quiropraxia, que é ótima para quem tem dores musculares, sem ter uma compressão neurológica, nem uma fratura, nem algo do tipo. Então, nesse caso, você pode precipitar uma situação aguda de elevado risco. Então, a gente não... Sempre eu digo assim, é importante, esses profissionais fazem um trabalho maravilhoso, eu respeito muito, indico, eu acho que são parceiros. Agora, sempre preceder do diagnóstico. E o diagnóstico é uma prerrogativa médica. E não é todo médico. É o médico com formação na área específica que tem a capacidade de separar o joio do trigo. Completa aí, Hussein. Eu acho que o que ele está querendo falar é uma coisa bem clara, como eu já citei. O tratamento vindo como antecedência ao diagnóstico é uma coisa errada. O paciente ele tem que, de fato, se passar por uma avaliação, ver todos esses fatores, para que depois de uma necessidade ou não de um exame diagnóstico, seja indicado o tratamento adequado. Eu acho que é mais ou menos essa a concepção. E a importância de se fazer esse diagnóstico, né, com o exame clínico e também... O exame complementar, que o quê? Fortalece uma hipótese diagnóstica. Então ela vai ser numa linha de que vai ajudar você e não atrapalhar. Então, por isso que eu digo, a gente extrai tanta coisa da conversa e do exame com as mãos, o exame clínico e com o martelinho, tanta informação, que quando você vai pedir o exame complementar, você já vai dando o tiro certo. O que o Walter falou, uma coisa importante, se a gente fizer aleatoriamente na população a ressonância magnética, 85% das pessoas vai ter algum distúrbio da coluna visto na ressonância magnética. Assintomáticos, tá? Assintomáticos, ou seja, não tem relação então, com a queixa. Então, por isso que o exame ele é apenas um norte, mas depois do diagnóstico, da anamnese, de toda a semiologia ser feita. O exame ele nos ajuda a chegar a uma causa, dentre aquelas que eu falei. Será que a dor do paciente é decorrente do problema do disco, que é uma coisa muito comum, né? Todo mundo, eu tenho hérnia, que eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente vai entrar um pouco nessa discussão. Será que é um problema da articulação? Será que é um problema da musculatura? Ou é alguma outra doença que está acometendo a coluna? Então, o exame vai nos ajudar nesse
diagnóstico mais específico em relação àquilo que a história clínica não pode nos dar. É uma complementação. Certo. Tá? O americano, né? As seguradoras vivem uma crise, né? Desse alto custo da assistência, porque, por exemplo, o americano, ele deixou bem que de lado o exame clínico, tá? A medicina na sua essência. Então, o paciente chega, é logo um PET scan, é uma ressonância de ponta a ponta, é isso e aquilo. Então, se você não está numa lógica de raciocínio, mas eu tenho uns amigos que moram lá e dizem, Walter, de vez em quando eu vou lá e aí eles me pedem para avaliar, tá? Eles, rapaz, você faz uma coisa aqui que médico americano nenhum faz, que nenhum médico americano chega, pede para baixar a língua para ver a hora que eles têm medo de pegar a doença. E se estiver atendendo no latino, mais ainda, senão fique longe aí, de lá, daqui mesmo eu resolvo com o exame. Então, enquanto medicina, não dá, medicina sem aproximação, sem acolhimento, sem humanização, sem o exame, sem o toque, não funciona. Palpação. Esse é o princípio de tudo. Então, na palpação, como o Suzane disse, a gente quando palpa um paciente em conta que a gente chama de ponto gatilho, você palpa ali um músculo eretor da espinha, um trapézio, um quadrado lombar, um piriforme, uma sacrilíaca, uma articulação. Na palpação você diz o que o paciente tem. Eu digo que na quadril, palpação eu conheço a personalidade do paciente. Isso de tanto tempo fazendo dor, eu falo que quando eu palpo o paciente, eu conheço mais ou menos a personalidade do paciente. É verdade, a reação diz tudo. E as mulheres são mais resistentes, os homens são frouxos. Principalmente as mulheres. Tá vendo aí? Os mais resistentes. Não, você suporta melhor a dor. Agora tem na fibromialgia um perfil que eles chamam de catastrofização. De tudo você faz catástrofe, né? Dentro da fibromialgia, que é outra coisa bem diferente, porque a fibromialgia são dores difusas no corpo inteiro, tá? Mas que é uma causa, né? Que é uma causa. Isso, mas que também sofre de dor lombar, só que se expressa com maior magnitude. Mas é diferente, a dor é difusa, tem fadiga, disposição, distúrbio do sono, atinge mais mulheres do que homens, é outra coisa. Entendi. Vamos falar um pouquinho agora sobre consequências, porque aqui nos bastidores, antes da gente começar o nosso papo, a gente estava conversando sobre os impactos também, com relação impactos econômicos, impactos na economia, né? Diante desses dados aí, como eu falei no comecinho do nosso videocast, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente um pouco mais de 80% da população no mundo é afetada com a lombalgia. Então, isso também gera alguns impactos na economia. E aí eu queria saber o seguinte, a dor causada pela lombalgia pode também irradiar para outras partes do corpo e, de repente, afetar ainda mais essa pessoa, esse profissional, por exemplo, que às vezes recorre, né, ao INSS, por exemplo, com essas dores, impossibilitando ele de trabalhar e aí fazendo toda essa consequência econômica nesse sistema, gente? Sim, sem dúvida. Quer responder agora? Você você mesmo já citou, de uma maneira geral, até 80% a 85% das pessoas um dia vai ter um episódio de lombalgia. Sim. Tá? E a gente tem que pensar que, de uma maneira geral, é uma doença que acomete cerca de 80 mil pessoas anualmente se afastando do trabalho por essa causa. É muita gente. Então, custo altíssimo. Você imagina isso dentro de uma empresa ou dentro de várias empresas. Então, a gente tem essa questão real, ou seja, nós temos o afastamento como uma causa de perda de produtividade para as empresas, enfim. E nós temos o trabalhador também sofrendo da lombalgia diante de um trabalho, muitas vezes, que é necessário ser feito, mas que a estrutura genética, muitas vezes, dele não está adequado para aquele tipo de execução de trabalho. E aí a gente também não tem, muitas vezes, os mecanismos dentro das empresas para fazer uma adaptação do trabalho, enfim, para fazer orientação da maneira que o paciente deve se portar. Muitas vezes a gente não lida com grandes empresas. A gente sabe que num país como o nosso, e de uma maneira geral, é feito de pequenas e médias empresas, que não existe uma orientação trabalhista dentro de um cenário empresarial. Isso não faz parte da maioria das empresas. E a gente tem trabalhador que sofre e a gente tem empresário que também sofre. Sim. E aí, como é que fica essa conta? Como é que essa conta se fecha? Verdade. Até complementando aqui, você falou que realmente o que é o melhor? Qual é a melhor estratégia para isso?
prevenção. Tá? Então é você ter exercício físico regular, manter sua musculatura tônica, não é hipertrofiada, tá? E aquele excesso de músculo, não é isso que ajuda. É a ter tonicidade. E também, às vezes, tem gente que usa coletes, né? Um colete bom é o biológico, é você fortalecer a musculatura que fica ao redor da coluna. Certo. E quando você não faz isso e recorre a um colete externo, você enfraquece a musculatura, que ela divide a responsabilidade com as estruturas da coluna para manter a nossa sustentabilidade, nossa sustentação. Então, por isso que a gente fazer exercício físico regular, de baixo impacto, tá? Qual o melhor exercício? Natação, hidro, pilates, que é uma beleza, como uma terapia entre crises, eu sou fã, tá? Ter uma atividade física regular, que diz assim, 40 minutos aí, pelo menos, 20 minutos por dia, ou 40 minutos em dias intercalados, 40 a 60 minutos, tá? E é importante que não tenha impacto, que não seja agachamento para pegar peso. Você ter uma atividade, uma boa qualidade alimentar, uma reeducação alimentar, você ter uma vida que, diria assim, saudável, que acrescenta outras atividades além do trabalho e do estresse, que descomprime as terapias, né, de relaxamento. Pessoalmente, eu gosto de música, eu gosto de andar de bicicleta, andar de cavalo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de tocar, eu gosto de tomar um vinho, porque eu acho que o bom é o entorno do vinho, eu bate-papo com os amigos, você está socializando. Então, nos centenários também, né, no envelhecimento ativo, fala muito que uma das coisas importantes para viver por mais tempo é você ter uma atividade entre amigos, tá? Sim. Uma atividade social, se é de cunho voluntário, um encontro casual que estão ali, né, alimentando as memórias afetivas, ou seja, a saúde é um bem-estar biopsicossocial, e quer saber? E espiritual, tá? Então, por isso que a gente precisa ver o ser humano como um todo, tá? Esse é o grande lance, porque muitas vezes você está ali tratando um paciente que está se expressando, né? Expressando seu sofrimento, sim, através da dor lombar, que pode ter razão, tá? Que o estresse leva a contraturas musculares, né? A liberação da adrenalina leva a espasmos musculares, mas que alimenta aquilo ali? A ansiedade, a depressão, é um filho drogado, é um casamento que foi desfeito, é uma dívida, tá? É um luto, tá? A gente viu agora na pandemia a força catastrófica do luto, né? Quer dizer, como mexe com a nossa saúde mental. Então, acho que o conceito é isso aí, é investir em saúde, para promover saúde prevenindo doença. Vou pegar o gancho da saúde mental para comentar que, bom, se colocando na pele de quem tem uma dor, que vive com a dor, que, né, como você estava falando, ele não precisa agachar para sentir a dor. Ele está ali, a dor, ele pode estar deitado, pode estar em pé, pode estar sentado e a dor está lá. Imagino eu que é algo que traz muito desconforto para o dia a dia dessa pessoa, né? E aí eu pergunto a vocês, essa dor, esse problema, ele não tratado, ele não diagnosticado, ele não cuidado da forma certa, pode, de repente, trazer consequências, por exemplo, como depressão para esse paciente? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Porque esse é um dos grandes problemas, deixar crescer no paciente a sensação de incapacidade. Porque você deve tratar com precocidade e eficiência para não passar a impressão que o paciente vai se tornar um incapacitado. E, sobretudo, aqueles que seguem para procedimentos. Existe uma máxima, que não é também nossa, da Associação Internacional para o Estudo da Dor, enfim, todas as associações mundiais que trabalham com dor, de intervenção, de tudo, existe uma máxima. Diagnóstico preciso é o ponto de partida para se indicar procedimento. Depois, a seleção criteriosa de paciente. Esse paciente tem outros problemas além da dor, eu posso tratá-lo sozinho, eu preciso de mais ajuda. É o momento adequado para fazer procedimento desse paciente, ele está vivendo um problema de ordem social, emocional importante, é hora de intervir, mesmo ele precisando. Então, diagnóstico preciso, seleção criteriosa de paciente, tá? E contexto. Terceiro, o procedimento ser feito com alta performance. Então, você não vai fazer curva de aprendizado em cima de paciente, tá?
Surgiu um fato novo, um procedimento novo, agora testar. Não pode isso aí. Para isso que a medicina, ela tem sempre pessoas sêniores, pessoas que são mais qualificadas, têm uma experiência já, para que você não dê salto, entendeu, de risco. E por fim, que é o quarto pilar, a pré-reabilitação. Os americanos chamam de pré-rehabilitation, que é o quê? Se o paciente vai fazer um procedimento, mas eu tenho que antes iniciar a reabilitação motora e mental. Eu tenho que resgatar a melhor condição mental e física daquele paciente antes de propor e realizar o procedimento. Então, acho que aqui é uma responsabilidade que a gente chama a atenção, eu queria que o Sandro comentasse, para você cumprir esses 4 pilares antes de pedir procedimento para pacientes, tá? Diagnóstico preciso, seleção criteriosa de paciente, execução de alta performance e pré-reabilitação. Falar só sobre 2 coisas. Primeiro, binômio depressão, dor crônica. Sim, quem normalmente tem dor crônica tem depressão associada, tá? E a gente está falando aqui daquela dor que persiste há mais de 6 meses. Ou seja, estou no tratamento, a dor não melhora, eu tenho mais de 6 meses. Muitas vezes por conta de tudo isso que o Walter falou, tratamentos inadequados, procedimentos inadequados, medicações inadequadas, e eu levo um paciente a ter dor crônica. Segundo, eu falo que é o seguinte, você imagina uma formiga mordendo o meu dedo. Se eu deixar essa formiga mordendo o meu dedo, depois de 6 meses e eu tirar essa formiga do meu dedo, eu vou continuar sentindo a formiga mordendo o meu dedo. Então, a medula e o cérebro, ele tem um sistema de quase como se fosse um gravador. Quanto mais tempo eu fico sentindo aquela dor, mais eu tenho chance de sentir aquela dor pro resto da minha vida. Então, 2 coisas são importantes. Tratar dentro do período adequado e, se realmente chegou a um processo doloroso crônico, não tenha dúvida que os aspectos mentais e psicológicos têm que ser abordados nesse paciente, que é a pergunta que você fez. Até faz uma pergunta, né? Quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, né? Também se pergunta, a dor crônica ou a depressão? Porque a dor crônica leva até em 80% dos casos a depressão. E a depressão favorece o aparecimento de dor crônica. Então, quer dizer, são 2 males que devem ser combatidos em conjunto. Muito oportuna aí a intervenção dele. Vou fazer uma pausa na nossa conversa para convidar você que está aí nos assistindo a se inscrever, né, no nosso canal no YouTube para você poder ter acesso e acompanhar todos os nossos episódios aqui do Videocast. Também no portal da Unimed, lá você também pode interagir conosco, fazer perguntas, sugerir temas para os próximos episódios. Fique à vontade para fazer a sua sugestão. Isso é muito bom ter a sua participação, sua interação aqui conosco, tá bom? E lembrando que também estamos na plataforma Spotify, pois é, aí no carro, de casa para o trabalho, indo buscar a criançada na escola, você pode estar ouvindo aí o nosso conteúdo, adquirindo conhecimento para cuidar mais da sua saúde, tá bom? Voltando à nossa conversa para pegar um gancho também de um outro tema super importante, que é a automedicação. Porque a pessoa às vezes sente uma dorzinha, aí vai ali na farmácia, compra um anti-inflamatório, toma e passa, e deixa pra lá. E às vezes, de repente, o problema persiste ou tá lá. E aí eu queria que vocês falassem sobre os riscos dessa automedicação, infelizmente, tão comum na sociedade, né? De uma maneira objetiva, como a gente falou aqui, a automedicação ela pode levar a um processo, como você mesmo citou aí, de uma transformação de uma dor que poderia ser muito bem tratada na sua fase aguda numa dor crônica, e essa dor crônica envolver outros aspectos, como você citou, os aspectos mentais, a depressão junto, e aí vem todo um processo de perda de qualidade de vida. A gente pode estar mascarando ou atrapalhando um diagnóstico que muito bem poderia ser dado através de uma consulta e uma avaliação semiológica. E a gente pode também estar trazendo um terceiro mal, que é uma coisa que é super comum, que é a sobrecarga renal e hepática. Você ter danos ao sistema de metabolismo da medicação que você está tomando. Por exemplo, se eu tomo muito anti-inflamatório, então eu estou levando uma sobrecarga renal. Então, com o tempo, você tem aí uma quantidade de pessoas imensa com insuficiência renal sendo submetidos a diálise, hemodiálise e vários tipos de diálise para tratar uma insuficiência renal por automedicação. Repercussões na pressão arterial, ou seja, estou transformando o paciente, trazendo uma hipertensão arterial, trazendo uma sobrecarga cardíaca, sobrecarga renal, por conta de um anti-inflamatório utilizado de uma maneira muito frequente. Isso é muito comum na cefaleia.
A dor de cabeça, por exemplo, a gente pega no paciente no dia a dia, a principal causa de cefaleia crônica diária, ou seja, daqueles pacientes que têm dor de cabeça todo dia, é a utilização contínua do analgésico, ou seja, é o abuso do analgésico. Eu tomo analgésico. No dia que eu não tomo, eu vou ter a dor de cabeça para tomar o analgésico. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Cefaleia, ela indica que um paciente com cefaleia deve usar no máximo 6 comprimidos de analgésico durante o mês. Só que o que você pega no consultório é a pessoa usando 30, 40, 60 comprimidos de analgésico ao longo do mês. Isso acontece na lombalgia. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma postura errada, eu vou lá e me automedico com anti-inflamatório, às vezes um anti-inflamatório associado a um relaxante muscular, só que eu faço uso diário daquilo dali. Então aquilo dali começa a ter um efeito também de tolerância medicamentosa. O que é tolerância medicamentosa? Você usava uma medicação que te fazia um efeito. Ao longo do tempo, essa medicação, você já acostumou-se com ela, você vai usar cada vez mais, e aí você começa a ter os efeitos secundários da medicação, que são danos hepáticos, gástricos, renais e tudo mais. E você não trata. Só complementando, como ele falou, além da possibilidade de cronificar a dor, de mascarar a doença, e aí você ter as lesões citadas. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Os novos anti-inflamatórios, a gente chama inibidor de COX-2, são remédios mais recentes, tá? De regra geral, o anti-inflamatório ele é trombogênico, ele forma trombo. Ele forma mais trombo ainda quando são mais recentes, tá? Então, você aumenta em 3,9 vezes o risco de infarto, AVC e morte súbita. Então, o uso prolongado dessa substância. Então, mas eu só uso paracetamol. Hepatotoxicidade, pode gerar hepatite se for em uso prolongado. Então, essas medicações são de uso limitado. É por um período curto de tempo, sob prescrição médica. Não é do jeito que você imagina que deve usar, tá? Então, é tanto que você vê algumas medicações saindo do mercado e voltando, porque nós tivemos aí trabalhos, estudo muito sério, tá? Mostrando, por exemplo, que os COX-CIBs, que são medicações novas que são inibidores de COX-2, são mais recentes, anti-inflamatórios, eles induzem a trombogênese. E a Sociedade Americana de Cardiologia, ela proscreve, ela não permite que nenhuma pessoa que tenha histórico de AVC, de doença coronariana ou doença qualquer isquêmica, utilize essas substâncias, que dê preferência, por exemplo, a dipirona, que dê preferência ao tramadol, tá certo? E mesmo também o uso de opioide, eu faço esse destaque aqui, em pacientes que você tem que saber prescrever. Pacientes que têm história de drogadição, tá? De uso de usuários contínuos de medicamentos, tá? Aí, aquele fenômeno da indução enzimática que o Sandro falou, é com bebida. Quanto mais você bebe, mais precisa aumentar a dose para chegar naquele nível que você deseja. Por quê? Porque o mecanismo de metabolização do fígado acelera a metabolização, porque vão por uma via só, uma via oxidativa. Então, a mesma coisa a gente fala em relação ao opioide. Ter cuidado com esse uso e com a prescrição. Pacientes que têm depressão, histórico de alcoolismo, histórico de uso de drogadição, de uso, assim, eu diria assim, fora do habitual e muito frequente, fora do recomendado desses medicamentos, né? Certo. Dito tarja preta e tal. Então, a gente tem que ter cuidado disso aqui. Então, por isso que é sob prescrição médica, não é assim à toa. Então, foi muito importante salientar isso. A importância da fisioterapia, já que a gente está falando nessa questão do tratamento, né? Nesse processo de tratar a lombalgia, qual a importância da fisioterapia? Eu sou fã, tá? E eu gosto muito da fisioterapia de reabilitação, tá? Então, aquela fisioterapia do período intercrises. Então, você vai ter o Pilates, né? Tá? A osteopatia, enfim, nesse período entre crise que você trabalha aí o RPG, né? Você trabalha postura, flexibilidade, extensão, quer dizer, é muito importante, tá? E outras modalidades também, como a fisioterapia analgésica, para dor aguda, também é importante, tá? A manipulação muscular, dos pontos gatilhos, quer dizer, trabalha em sincronia. Certo. O único ponto que eu digo é o seguinte, sempre precedido por diagnóstico. Diagnóstico médico, na sequência, a fisioterapia, ela faz a sua avaliação e avalia, e diz assim, monta a sua estratégia de tratamento. Mas, especificamente, entre as crises, tá? Eu acho assim, por exemplo, o Pilates, não sei o que é que o Sandro pensa, a hidroginástica, a hidroterapia, são fantásticos, tá? Então, é uma forma de você realmente resgatar sua função, manter
uma boa saúde mental, um equilíbrio físico e mental, sem estar retornando à crise. Porque psicopatia, se a gente fizer uma ressonância nós três aqui, vai ter nos três, tá? E a gente não está se queixando. Então, é importante que você não vai se basear em exame, se baseia nessas medidas de controle. Sim. Falando também sobre essas práticas integrativas, yoga, ou a acupuntura, né? Queria que vocês também falassem massagens, enfim, que inclusive nós temos o Espaço Vida na Avenida Epitácio Pessoa, Unimed, né? Dispõe aí desse equipamento, vamos dizer assim, onde existem várias práticas, né, integrativas e fisioterapia também disponíveis, né, doutor? Eu vou até pedir para o Sandro comentar o que ele acha desses modelos, depois eu entro na parte institucional. Tá. De uma maneira geral, a fisioterapia ela vai ser direcionada à lombalgia aguda, ou a gente está falando ou da doença aguda ou da doença crônica. Certo. Então, se nós tivermos um paciente com um quadro agudo, a gente vai direcionar para uma fisioterapia analgésica. O grande problema hoje, Linda, é que as fisioterapias, de uma maneira geral, ela se baseou muito na coisa mecânica. Então você põe um aparelho lá no paciente, você acha que está tratando, o paciente vai se cronificando, na verdade, às vezes o paciente, como a gente sabe, a principal causa é uma dor muscular. Sim. A gente não tem uma reabilitação adequada, a pessoa não trata aquele ponto de ativação da maneira como deveria ser tratada, acha que está tratando, mas não está tratando. Uhum. E o paciente ele tem uma melhora muitas vezes espontânea, porque de uma maneira geral, muitas vezes se você não fizer nada, ele já melhora. Então, você não está tratando e você acaba cronificando. E o que a gente viu, e a iniciativa, o Walter é especialista, e dou parabéns a ele pela iniciativa desse centro de reabilitação, é justamente você tratar de maneira eficiente a dor que o paciente está sentindo. Essa é a diferença, ou seja, de uma forma personalizada. Então, você tem o tratamento da dor aguda de uma maneira muito mais contundente. Certo. E você traz o paciente para uma reabilitação de longo prazo, envolvendo ele em outras atividades, que é o que acontece dentro do Espaço Vida, que eu acho que você pode comentar melhor. Vou falar a parte institucional. Como é que a gente pensou em fazer aquele Espaço Vida? Que foi um gol de placa, né? Sim. Como a gente não sabia no campo escuro que a gente entrou do Covid, o que é que ia acontecer no pós-Covid. A gente sabia o quê? Conversando com colegas de outros países, que após o Covid, as pessoas ficavam muito sequeladas. O pulmão, sobretudo, com candidatos a transplante pela a fibrose excessiva do pulmão, tá? Então, além disso, outras sequelas também, por posição, né? Posicionamento, muito tempo entubado, enfim. Sim. Tinha várias sequelas musculoesqueléticas e neurológicas também. Então, a gente precisava de um centro que fosse atender esses extras sequelados. Felizmente, não foi na proporção que a gente pensou, tá? A gente, talvez o atendimento mais assertivo que nós tivemos lá na própria Unimed tenha sido um fato importante com a vacinação junto, para a gente não ter essa quantidade de pessoas. Mas mesmo assim a gente mantém mais de 30 pacientes crônicos internados no hospital, que às vezes com resfriado se interna, porque a labilidade é tamanha que a fragilidade o tira de uma situação de conforto em função das sequelas da Covid, tá? Então, lá a gente estruturou inicialmente para reabilitação pulmonar e secundariamente musculoesquelética, com foco na Covid. Certo. A partir que o processo andou, a gente foi e andou muito bem, que a gente tem o Net Promoter Score, que é o NPS, que avalia a qualidade, a aprovação lá é de 98%. Isso não é uma clínica de fisioterapia, é um spa, eles comentam assim, porque o lugar é bucólico, é lindo, né, um jardim maravilhoso, e o tratamento é personalizado. Incluindo lá, nós incluímos pilates lá, tá? Que não é obrigatório, o convênio não cobre. E a Unimed oferece para o seu usuário de forma gratuita, tá? Também vamos agora partir para estruturar a hidroterapia e a hydrobike, que são coisas importantes para estimular a saúde prevenindo doença. E toda a linha de analgesia, de fisioterapia analgésica, além das práticas integrativas, ginásticas laborais, yoga, e vamos incluir também a acupuntura lá, tá? E isso é interessante, porque às vezes o acompanhante do paciente está lá sentado numa cadeira, embaixo de uma mangueira daquela, na Epitácio Pessoa, né, na nossa Champs-Élysées, sim. ouvindo o passarinho, tá? E fazendo crochê enquanto o seu familiar está lá fazendo ginástica. Então, algumas pessoas vão, e a gente quer fazer daquilo ali também um ambiente de integração,
do envelhecimento ativo, porque lá a gente tem um ambiente atrativo para que você possa... É um projeto que a gente vai lançar que diz assim, faça um pouco porque muito fez por você. Então a gente atrair nossos pais, nossos avós, enfim, para que tenham práticas integrativas lá, gamão, leitura, ginástica, enfim, o estímulo ao exercício mental, tá? Porque isso é uma das prevenções de Alzheimer também, você... Então, aquele local, ele tem um espaço vida. Sim. É um centro de estímulo, de promoção à vida. E também a gente pretende que interaja com a sociedade, como a gente tem feito lá. A gente usou muitas coisas, a exposição foi lá, vários eventos foram lá. Nós estamos marcando aqui para o dia 10 de outubro, tá? A gente vai ter lá um lançamento do novo hospital, né? Um novo projeto, vamos chamar a sociedade para conversar. Então, a gente quer ali lançar também o café poético, as cestas musicais. Então, a ideia é que aquilo seja espaço que estimule a vida. E na parte do terreno atrás, que são mais 3.500 metros, alguns projetos estão em análise, tá? A gente brevemente fala. Mas o que é mais importante foi o que o Sandro falou. Esse espaço vida surgiu para personalizar a reabilitação, sem ser uma esteira mecanizada, mas um profissional que volta sem horário, sem prazo, sem essa correria de fazer produção. Ele está ali, é funcionário nosso, para dar qualidade ao usuário, sem que tenha que atingir metas de número de atendimentos. Sim. Então, acho que isso aí é uma mudança de conceito. Então, você é o que a gente chama de fee for value, e não fee for service. Então, não é um pagamento por vários serviços, é pelo valor agregado. Então, acho que esse foi o grande gol de placa. Eu mando todos os meus pacientes para lá, assim, que, a não ser que morem muito distante, mas eu sugiro para conhecer, acho que o Sandro tem uma experiência também, e a satisfação é assim, inacreditável, é satisfação plena, tá? Com aquele serviço. Vamos agora conversar um pouquinho sobre tratamento cirúrgico. E aí eu queria perguntar quando que a cirurgia ela é indicada para tratar a dor na lombar. É para separar em minimamente invasivo, né? E, né? Eu acho, eu acho que primeiro a gente tem que falar da causa, né? Sim. O que é que a gente está tratando cirurgicamente? Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma hérnia de disco, né? Que é a causa mais conhecida de uma maneira geral. Porque se a gente estiver falando de uma dor muscular, por exemplo, que é a patologia mais comum, o que é que nós temos de abordagem para um paciente com dor muscular que não melhorou? Então, primeira coisa, Linda, sempre tratamento conservador em todos os pacientes que nos chegam, a não ser que a patologia seja cirúrgica de cara. Ou seja, tem aquelas bandeiras vermelhas que o Walter falou. Ou seja, se for um paciente com metástase, se for um paciente com fratura, se for um paciente com câncer, aí, claro, que a abordagem inicial vai ser feita de uma maneira diferente. Mas a lombalgia, essa que a gente está falando, de origem muscular, articular ou discal, essa a gente, de uma maneira geral, aborda o paciente de uma maneira conservadora, através disso que a gente falou, medicação, fisioterapia. Aí a gente dá um tempo para o paciente ter uma recuperação com reabilitação adequada e medicação adequada. Quanto tempo? De uma maneira geral, a sociedade orienta em torno, paciente com hérnia de disco, em torno de 6 semanas de tratamento. Ou seja, 6 a 8 semanas, você tem um paciente que tem uma lombalgia, tem uma dor que não melhora, e você chega à conclusão, por exemplo, que a dor é de origem muscular. Aí você tem, dentro dos procedimentos minimamente invasivos, as infiltrações, são os bloqueios que você pode fazer para essa musculatura, assim, para trazer a musculatura para um tônus adequado, para você aliviar a dor, para você colocar uma medicação para ajudar nessa contratura. E aí esses bloqueios eles podem ser feitos das maneiras mais diversas. Eu acho que a gente pode começar por essa causa, que é a mais comum, a mais frequente, a intratabilidade. E esses bloqueios hoje eles são feitos através de ou a mão livre ou através de utilizando aparelhos de ultrassom, que o Dr. Walter é especialista nisso, trouxe essa metodologia de utilização de ultrassom junto com outros colegas para João Pessoa, e hoje tem uma habilidade muito grande no bloqueio da musculatura das mais diversas localidades através desse aparelho, que é a ultrassonografia. Isso. Acho que você gostaria de falar um pouco sobre essa parte. Perfeito. Primeiro, assim, quando a gente indica cirurgia de forma, diria assim, indiscutível, certo? Em forma que a gente chama de uma indicação absoluta. Quando existe um déficit neurológico importante, instalado, ou em progressão. Então, o cara não está mexendo o pé, está perdendo a força do pé, quer dizer, aí você
tem um risco iminente, realmente. Isso acontece em algumas situações específicas, tá? Um quadro de ruptura aguda, que a gente chama de uma hernia extrusa, que uma hernia muito intensa, volumosa, geralmente abre um quadro com um déficit neurológico. Então, sim, quando existe um déficit neurológico importante, já instalado em progressão, abre-se um potencial indicação cirúrgica alto. O outro que o Sandro falou, quando não responde a nada. Então o cara está com uma dor incapacitante, não responde a nada, é intratável, é refratário ao tratamento clínico, tem que dar alguma solução, tá? As outras são relativizadas. E nesse aspecto entre operar com um bisturi, tá? E medicar, tem os diversos procedimentos que são minimamente invasivos. Os bloqueios anestésicos, que o Sandro falou, e atos por ultrassom, a gente consegue hoje com ultrassom eliminar o raio-x e muita coisa. Então a gente vê o músculo, a gente vê o nervo, a gente vê o vaso, a gente vê pequenas articulações, a faceta, a articulação saquilíaca, a gente consegue enxergar com ultrassom e enxergar que está injetando o medicamento no lugar certo. Então você reduz o volume do que usa, ou seja, diminui a toxicidade e traz mais precisão. Porque você está vendo o que está fazendo, tá? Então, eu passei a minha vida inteira fazendo sem ultrassom. E acho que incorporei ultrassom de uns 8 anos para cá, eu acredito. Mas antes, não, eu fazia sem ultrassom, porque não tinha, essa prática não tinha sido absorvida pela especialidade como um todo, no mundo inteiro. Hoje eu não faço mais sem ultrassom. E não tem sentido, porque é um risco, tá certo? Reduz a qualidade do resultado e você não tem sentido fazer, é quando não tinha esse recurso, sim, tá? Agora, além dos bloqueios anestésicos com ultrassom, dos mais diversos, para músculo, que você pode injetar anestésico local, corticoide junto para desinflamar o músculo, aquelas dores crônicas, ou utilizar a toxina botulínica para reduzir a espasticidade e trazer conforto, e com isso permitir que o paciente faça a reabilitação. Você também, através do ultrassom, faz bloqueios de nervos que dá uma redução da contratura muscular e da dor segmentar. Você consegue aliviar a dor de um segmento. E sem invadir, às vezes, o neuroeixo, que é uma área mais central, através de peridural e outras coisas que eram mais comuns. Esses casos têm, assim, uma indicação muito acadêmica, muito precisa. A academia, assim, os estudos, né, que são feitos, as meta-análises, né, sobretudo em instituições de impacto como o Cochrane, que é britânico, sim, eles recomendam, toda vez que você tem uma doença de disco, com compressão do nervo, e isso gera uma dor irradiada ao longo do nervo, que a gente chama de dor radicular, aí tem indicação de fazer uma neuroproteção através de algum desses bloqueios. Agora, além dos bloqueios anestésicos, eu volto a bola para o Sandro, tem procedimentos minimamente invasivos de origem neurocirúrgica. E isso é importante porque você deixa de agredir a coluna, tá certo? Sendo mais conservador, sendo minimamente invasivo, com pequenos cortes, com pequenos procedimentos, a própria neuroendoscopia, certo? Mas a indicação tem que ser precisa, não pode ser banalizada. Complementa aí. Então, voltando da parte superficial para mais profunda, a musculatura como causa, o bloqueio anestésico é um procedimento minimamente invasivo, muito bem indicado e pode ser feito por ultrassom, como tem sido feito hoje. Entrando na parte da coluna, as articulações é um outro foco, principalmente quando a gente pega os idosos. Então você vê muito o idoso a partir de 70, 65 anos com aquela dor matinal, ou seja, aquela dor de manhã quando ele vai se levantar, aquela lombalgia que leva ao travamento. Isso é uma causa muito comum que a gente chama de uma lombalgia de origem das articulações, ou seja, você tem uma artropatia facetária levando à lombalgia. Esse é um caso em que também as infiltrações, os procedimentos por radiofrequência, ou seja, você queimar um pouco aquela articulação com um pouco de calor, você consegue trazer um alívio para esse paciente e jogar anti-inflamatório também. São procedimentos feitos, são de maneira minimamente invasivas, guiados por raio-x ou por ultrassom, mas na maioria das vezes na articulação guiado por raio-x, você consegue trazer um alívio para esse paciente. E adentrando na coluna, de fato, a hérnia de disco é normalmente a causa mais comum de indicação cirúrgica, e a hérnia de disco é sempre aquilo que eu falei, quando o paciente não tem a indicação de urgência para realização cirúrgica, ou seja, a síndrome da cauda equina, que é aquele caso em que o paciente tem uma perda de força e distúrbio esfincteriano, ou seja, ele não consegue urinar quando se sente, quando urina, ele não consegue sentir quando urina ou defecar quando ele perde essas funções fisiológicas, então ele tem indicação de fazer uma descompressão
através de uma cirurgia de fato, abertura, enfim, fazer uma cirurgia aberta. Mas existem procedimentos minimamente invasivos para as hérnias de discos, né, que são através das dissectomias e através das cirurgias endoscópicas. Você consegue, através de uma pequena incisão, conseguir abordar a hérnia e tirar aquele excesso. Tudo tem as suas indicações. Por exemplo, paciente com a hérnia obeso, a cirurgia, a hérnia está extrusa, a cirurgia aberta você já tem mais dificuldade de realizar o procedimento, a cirurgia endoscópica ela passa a ser uma indicação talvez mais importante. Então essa indicação entre cirurgia endoscópica e cirurgia aberta ela vai variar muito de paciente para paciente e o tipo da hérnia, de acordo com que a hérnia se apresenta no exame de imagem. Doutor. Evoluiu muito essa questão da neuroendoscopia, mas o cuidado da gente é sempre da banalização, né? Porque tem uma indicação técnica precisa, né? Sim. Você tem uma hérnia, que é um termo técnico, vamos dizer assim, que ela está mais pro ladinho, né? É posto-lateral ou lateroforaminal, e envolve ali geralmente o segmento L4, L5, entre a quarta e a quinta lombar. Sim. Você consegue entrar pela lateral e retirar aquele segmento, isso aí com muita precisão, tá? Apesar de que, por via endoscópio, também pode haver o retorno da hérnia, uma recorrência da hérnia, até em 15 dias ele é frequente se você não seguir as orientações. Agora, este procedimento dá alta ao paciente no mesmo dia. Sim. E é muito menos agressivo, tá? Sim. Então, ao mesmo tempo, como o Sandro falou da hérnia extrusa, uma hérnia grande, que vai para o canal e que provoca grandes sintomas. Aí, às vezes, também a discussão, excetuando no paciente muito obeso, mas de você intervir para resolver aquilo ali. Talvez, nesse caso, um pequeno incisão ali de 2 centímetros também resolva. Existem pacientes que já têm múltiplos discos acometidos e vai mexer em mais de um. Isso gera uma instabilidade de coluna, porque ele já tem um deslocamento que a gente chama de listese, ou algo assim, um risco de que ele tenha instabilidade. Aí se fala numa cirurgia mais agressiva, que é com a artrodese, onde você faz uma fixação do segmento da coluna para poder você dar mais estabilidade ao paciente. Então, essa evolução do remedinho oral, da fisioterapia, da acupuntura, quando não resolve, vai para bloqueios anestésicos. Quando não resolve, pode ir para procedimento minimamente invasivo. E quando não resolve, vai para cirurgia, pode chegar a uma cirurgia de grande porte. É uma escadinha. Sim. Não quer dizer que você não pode iniciar seu tratamento já no último degrau, mas isso é excepcionalidade. A regra é que você vá do mais simples para o mais complexo, do passo a passo, ganhando a confiança do paciente, dando informação e deixando que a decisão seja dele, do paciente. Tem autonomia para decidir e nós somos consultores. A gente tem que ter, e aí eu posso dizer com muita segurança, nós somos de uma geração hipocrática, em que a gente faz a medicina que abraçou por paixão, por vocação, em princípios éticos, humanitários, de excelência técnica, que a gente sempre foi de uma geração que buscou a excelência técnica, o máximo de titulação em tudo que se envolve. Para quê? Para quando sentar à mesa com o paciente, você olhar para o paciente com zelo e acolhimento e fazer aquilo que é pertinente. Fazer para ele o que faria para sua mãe, para sua filha, tá? Para sua esposa. E não o paciente com um olhar, diria assim, de um potencial, diria assim, ganho. Tá? Esse é o foco da não maledicência, da benevolência. Então a gente tem esses princípios muito claros, né, Sânio? E a nossa geração sempre foi assim. E eu acho que é isso que a gente precisa sempre estar passando para os jovens. A essência da medicina é o acolhimento. A essência da medicina é a humanização. A essência da medicina é a excelência técnica. A essência da medicina é a visão global, sistêmica. É não só tratar a dor do paciente, acolhê-lo, mas reabilitá-lo, inclusive sob o aspecto social, trazendo de volta para o convívio da família e do trabalho. Então a essência da medicina é salvar vidas. A essência da medicina é reabilitar pessoas, é ajudar, é servir. Nós não podemos perder a essência da medicina, porque isso é a única razão que nos faz diferente, tá certo? De uma profissão que não lida com vida. Concorda comigo? Perfeito. Então, agora que tanto o Sânio é um excepcional profissional, obrigado, e excepcional pessoa e excepcional gestor. Então ele reúne essas 3 qualidades que permitem ver com a águia e só mergulhar da forma correta, sobrevoar os problemas e mergulhar da forma correta. Então
Então, é o tempo que faz com que a gente consiga avançar tecnicamente, avançar na visão humana sobre a vida, sobre os aspectos e os dilemas da vida, e avançar também sobre a ótica de um gestor, porque a engrenagem precisa ser sustentável. E nós não podemos sangrar nem a saúde única, que é o SUS, nem a saúde suplementar, nem quem quer que seja, porque o objetivo nosso é manter o paciente saudável e que a assistência seja acessível a todos, pelo preço que ele possa caber dentro do bolso, para que a gente tenha uma vida mais saudável, se possível, para todo mundo. Então, esse é um conceito, diria assim, humano, né? Sim. Então, por isso que eu acho que é bacana essa dupla aqui, tem essa lógica. Gente, só para finalizar aqui essa parte do tratamento cirúrgico, né? Dr. Walter, o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei é uma unidade de alta complexidade. E aí eu queria que o senhor falasse a estrutura, né, hoje do hospital para realizar, né, esses tipos de procedimentos. Eu vou até fazer um furo aqui, porque eu estou de lado de Santos, que teve uma ideia pioneira, ele é sempre um cara muito antenado, de criar em João Pessoa um hospital chamado Hospital Dia, o Medical Dia, que é um hospital voltado para procedimentos que não geram internação, que o paciente dorme em casa. Então ele viaja muito, tem os parentes nos Estados Unidos, e é um cara antenado, e só vou trazer essa ideia para João Pessoa. Foi pioneiro. Então ele montou com absoluto sucesso um modelo de cirurgias dia, cirurgias que não precisam ficar internado durante a noite. E a Unimed, em conversa com ele, a gente avançou, fizemos uma parceria aí muito exitosa, e hoje o Hospital Medical Dia está na transição das duas gestões, e a Unimed assumiu e começou a estruturá-lo sob essa lógica de que ele vai atender a essa modalidade específica, a essa vocação. Sim. Então, enquanto o Urquiza é um hospital para alta complexidade, semana fez 2 transplantes de fígado lá com o Dr. Cássio, né, e equipe. Amanhã temos uma reunião com a secretaria exatamente para ampliar agora com o Jacques no rim e também com o Maurílio no coração. Os os transplantes pioneiros da Paraíba, tanto de coração como de fígado, os primeiros transplantes foram feitos no Hospital da Unimed Urquiza. O nascimento dos quíntuplos, tá? Nenhum foi na nossa gestão. Nós éramos cooperados, né, na ocasião, mas é bom que seja dito, não é obra dessa gestão. A gente deu continuidade e a gente expandiu o processo e resgatou. Tivemos reativado o contrato, que à época dos primeiros transplantes foi feito com a prefeitura, na época era Cícero, e agora de novo Cícero, quando assumiu, também assinou esse contrato, tá? E a gente pôde retomar os transplantes. E agora com o Estado, amanhã a gente tem até uma conversa exatamente para reativar o transplante também com o Estado. Então assim, a gente faz fígado, rim e coração. E deve avançar mais adiante para medula, para pulmão. Esse é um projeto que está no nosso núcleo de transplante coordenado lá para o Cássio. Então o Hospital Urquiza faz alta complexidade. Grandes cirurgias neurológicas, grandes traumas, cirurgias abdominais grandes, vasculares, cardiovasculares, cardíacas, né? Temos uma equipe assim, excepcional lá, liderada por Mauro Bonoff. Então, que teve aqui, né, com o Furo, né? Assistiu o podcast todo, maravilhoso, recomendo. Então, aquele hospital é alta complexidade. Já o hospital que foi idealizado por Santos, que hoje a Unimed assumiu a operação, é um hospital que seguiu a vocação que ele criou. É um hospital para baixa e média complexidade. E o hospital pediátrico, que também está em expansão, atende a vocação de pediatria. E agora, em novembro, a gente entrega a escola, né, Raul Cosla, a nova escola Raul Cosla, e recebe o terreno. E já em outubro a gente já vai estar discutindo o novo hospital, o Hospital do Futuro da cidade da Unimed, que é um hospital extremamente bem estruturado para essa finalidade diria assim, de estar todo conectado com nosso ecossistema, ele ser todo automatizado, tá? Com isso a gente vai ter um hospital que compartilha dados, que reduz o tempo de permanência e melhora o desfecho, e com ambiência adequada. Então, o grande, alta complexidade. O pequeno, o hospital pediátrico para o pequeno, para a criança. E o hospital medical, que hoje também é Unimed, para baixa e média complexidade, ou seja, estamos no caminho bacana e compramos a ideia dele, tá? Então essa aí tem que ser
dada essa devida Olha aí. Esse crédito. crédito. Bom, assim a gente encerra essa primeira parte da nossa conversa, né, sobre lombalgia. Mas agora a gente tem aqui, doutor Sânio, um quadro dentro do nosso videocast que é o Mente Ativa. Quando a gente conhece um pouco mais do nosso convidado, sabe quais são os hobbies, o que ele gosta de fazer além da medicina. Né? Dr. Walter esteve aqui no nosso primeiro episódio, falou sobre a cavalgada, os esportes que ele gosta de praticar, a música, né, Dr. Walter? E aí eu queria saber do senhor, qual aí o seu hobby, o que, é que o senhor gosta de fazer, além da parte profissional, quando não está trabalhando, aquele hobby que o senhor diz, hoje eu vou fazer tal coisa. Então, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Geralmente eu fico muito junto da minha família, da minha esposa, das minhas 2 filhas. No passado, eu era uma pessoa que gostava muito do mar, né? Eu gostava muito de projeto de esqui, para barco, para essas coisas. Essa foi uma época que foi interessante durante um bom tempo, mas hoje eu prefiro, por exemplo, coisa de campo. Eu gosto muito de ir para Bananeiras, eu tenho uma boa socialização, tenho vários amigos. Nós temos uma imagem aqui. Me conte que imagem é essa. Eu sou acabando mal ouvir aí. Prevenir a lombalgia. Um salãozinho de festa que a gente tem ao lado da nossa casa, isso é um condomínio, né? Fazendo aqui a propaganda, o Vilas e Bananeiras, é um condomínio interessante, eu gosto muito, as casas são feitas no mesmo padrão, tenho vários amigos que aí residem, e no final de semana, geralmente na sexta à tarde, ou no sábado de manhã, a gente se reúne aí, e aí a gente toma um bom vinho, bate um bom papo. Sim. Enfim, isso é a parte interna, minha esposa lá, dando uma geral, arrumando. E aí a gente fez esse local aí, onde a gente se reúne, a gente ajuda aí na descompressão. Exatamente. Muito bom. Hoje, isso aí é um local onde é uma barragem lá em Bananeiros, Sim. certo? Onde a gente vai pegar alguns cactos. A gente gosta de plantar uns cactos. A gente vai aí, a gente tira os cactos dessa região, essa barragem, e leva para plantar em casa. Entendi. Então, enfim, coisas estou tentando me modificar. Estou tentando. Alimenta aí as baterias, né? Alimenta as baterias, para poder continuar vivendo. Muita trilha lá, né, Sânio? Muita trilha. Trilha, né? Tem trilha. Bananeiras eu frequentei muito, eu fui ultimamente lá, fui lá, e realmente foi uma explosão. Mas peraí, porque embora o senhor já tenha participado do nosso quadro, a gente já tenha mostrado aqui imagens, eu tenho imagens aqui de uma cavalgada. Cadê, gente? Produção, coloca aí. Olha aí. Tem vídeo de tudo. Tem vídeo era uma cachoeira, acho que quando passar mais... Olha aí, a turma. E uma turma grande, né, doutor? São os Cavaleiros Terra Nova. Tá. Luiz Antônio aí, que é cirurgião. Sim, esteve aqui no nosso videocast. Olha que lugar lindo lá. Só que eu estava filmando cavalgando, né? Onde é isso, doutor Walter? Isso aqui pertinho de pouco depois de Mamanguape. Tá aí o nosso comandante ali, o Coutinho, Rafael lá. Olha aí, eita! Rapaz, liberaram essa imagem aí. Foi. Porque eu coloquei no Instagram isso aqui. Tomei um banho, que maravilhoso. É uma turma boa, né? Bom, muito bom. Eu sou até, talvez, um dos mais novos aí dessa turma aí. Você tá vendo aí, né? E aí é um grupo que sempre se reúne para fazer isso. A gente vai, é uma turma muito saudável, é um ambiente muito familiar. Olha que coisa linda. E aí a gente sempre vai para um lugar diferente, olha a turma aí. Tá? Então, a oração que faz antes de sair, a gente tem as paradas, né? A gente tem, e geralmente é muito, envolve às vezes mar, montanha, selva, mistura tudo. E sempre tem um banhozinho, né, no meio aí, né? E essa turma é muito bacana, a turma é muito saudável. O pessoal que são plantadores de cana, né? E eu sou a turma que vai só cavalgar, né? Então, sempre a gente vai. Quem me levou foi um grande amigo e irmão, que é João Alberto. E aí me apresentou essa turma. É uma turma muito saudável. Luiz Antônio vai também, Helma. Tem alguns Zé Christian. Quer dizer, tem uma turma. A gente faz cavalgadas aí. O Christian tem aqui uma grande aqui pertinho. Então, assim, sempre no verão, com lua cheia, a gente faz um cavalgada beira-mar. Tá? Também eu faço em Camboinha vindo para a cidade. Sempre tarde da noite, né? Pegar a lua e não ter problema de com ninguém. Enfim, a gente dá essa cavalgada lá no litoral
E isso é uma atividade de extrema descompressão. Levei meu filho, mas Luiz, né? O segundo, ele já está comigo faz tempo. Eu tenho uma filha, depois que é Isabela, depois vem Luiz e Davi. E agora introduzi Davi, que é o de 11 anos. Luiz tem 18. Olha aí. E Davi gostou. Luiz já tomou conta do meu cavalo, viu? E aí eu já estou comprando outro. E Davizinho, se você gostar. Mas, enfim, é uma atividade muito saudável. Muito saudável. É tudo manga larga machador. Então, a coluna, né? Falando em lombalgia, tem que ser um cavalinho desse que galopar não dá. É um cavalo que ele é um passeio, né? Macio, tranquilo, ele entra em passada e a gente não tem impacto para a coluna como se fosse cavalgar. Cavalgar não dá, tem que ser um cavalo adequado. Senão você, para a coluna, né? Falando em lombalgia, mas gosta de pedalar também, né? A gente que anda por esses mesmos lugares aí, também de bicicleta com a turma. Então, é interessante. Que aqui, nessa atividade, é a higiene mental e o trabalho físico que faz o cavalo, né? E somos nós, né? Tá vendo? Moda para uma opção. Isso é bacana. Vou levar. Combina assim, eu vou levar para cavalgar e você me chama para tomar vinho naquele cantinho lá. Que eu gostei. Tá certo. Antes da gente finalizar o nosso papo aqui, falar e registrar o Congresso Médico da Paraíba, né? Que acontece agora no começo do mês de outubro. Primeira semana de outubro, tá? Sim. Tá bombando aí. O Ronald, que é o presidente do Congresso, que ele é presidente da Associação Médica da Paraíba, né? Então ele passou, foram 120 trabalhos inscritos. Olha. Então tá bem movimentado aí no ambiente acadêmico. Envolve toda a Paraíba, múltiplas áreas, né? Até lá nós vamos estar também falando sobre lombalgia, outros temas importantes sobre saúde suplementar. Vai ser lá no Intermare Hall. Sim. Tá? O site da MB, né? Da Associação Médica da Paraíba. Tá aqui o site, inclusive, do Congresso. Congresso Médico, tá? Isso. 4, 5, 6 e 7. Programação muito robusta. Ronald é o presidente, né? Da MPB. Eu faço parte da comissão executiva aí com ele, junto com o doutor Sânio Mororó, e doutor João Modeste, doutor Heraldo, doutor Islã, doutor Gilvandro, doutor Petru, Sarmento, doutor Roberto Magliano, doutor Zeimar, ali doutor André Parcelli, doutor Cássio, doutora Débora e tantos outros, tá? Que estão ajudando aí nessa tá aí, ó, a comissão científica, a comissão organizadora, que eu faço parte, tem essa honra de ter sido convidado, e a comissão científica, tá? Gente de muita expressão, comissão avaliadora dos trabalhos científicos, estão aí, só gente de gabarito, tá? Só gente muito qualificada, e é um congresso que vai bombar, viu? Primeiro reencontro científico pós-Covid. Não, já tiveram outros, né? Mas é o primeiro da Associação Médica da Paraíba, tá? Que é até bom, assim, para as pessoas entenderem. O que é que o CRM faz? O Conselho Regional de Medicina, ele cuida da parte ética, certo? E educativa, né? Ou seja, o médico no seu glamour, certo? De atuação ética, tá? O que é que a Associação Médica faz? Cuida da formação científica, fomenta a melhoria contínua. O sindicato é mais relacionado à questão de relações de trabalho, tá certo? A Academia Paraibana de Medicina tem o glamour, né, de reunir pessoas que ao longo da vida contribuíram muito na medicina. Certo. E o Clube dos Médicos junta a parte esportiva, lazer, tá? Entendi. Aí você junta aí também as cooperativas médicas, né, as mais diversas, Unimed, cooperativa de cirurgião, de anestesista, a própria cooperativa de crédito, que é o Sicredi, e o próprio Sescop. Então, isso são instituições hoje que estarão aproveitando essa deixa, estarão fazendo em conjunto, o sindicato médico e todos os outros, fazendo uma atividade que vai dar terça ao domingo de comemorações ao mês do médico, que em outubro é o mês do médico. Olha aí. Então, abre o mês com esse congresso médico paraibano, e na segunda semana a gente começa com a atividade na terça-feira, na inauguração do sindicato. Na quarta-feira tem um evento de manhã lá no Conselho Regional de Medicina, que vai ser uma parte de gravação ao vivo de uma programação de rádio, tá? Com todos os representantes da classe médica. À noite tem um lançamento da revista da Academia Paraibana de Medicina em homenagem do Conselho, que é o Dia do Médico, que é o dia 18, tá? Na quinta-feira tem os podcasts, inclusive aqui com o João Medeiros e João Modeste, tá?
Na sexta-feira tem a festa no Parque Leões do sindicato. No sábado tem o torneio do futebol, que é tradicional do Clube do MEC. E no domingo a nossa feijoada lá no Clube do MEC. Ou seja, esse grupo está todo junto e todo apoiando o Congresso Médico, que seria assim, o maior congresso médico do Estado, né? Reúne todas as áreas específicas. Eu aconselho que não se inscreveu, se inscreva. Os estudantes aí, que vão ter aí os professores renomados, convidados também de fora, né? Além dos daqui. E vai ser bem bacana com a programação social também. A programação social vai estar aliada a isso, e a Unimed vai estar com o stand lá. Um Robotom, apresentando seus projetos, seus produtos. Conheci o e acolhendo. Tá aí a programação, ó. Olha aí a programação. Então podem acessar, gente, ó, congressomedicopb.com.br. Você vai acessar essa página aí com todas as informações sobre o congresso, a programação, os palestrantes que vão estar participando, os trabalhos também científicos que vão estar participando também. Tem todos os detalhes aí para quem quiser e também eu clicar ali, ó, para quem quiser fazer a inscrição. Para quem quiser fazer a inscrição é só acessar e tem a aba ali da inscrição, clica para você ter o passo a passo para poder participar então no comecinho do mês de outubro, a partir do dia 4 de outubro no Intermares Hall. E aí eu quero agradecer a vocês pela participação, viu o nosso papo aqui, mais um episódio do nosso videocast. Muitíssimo obrigada, doutor Sânio. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Depois falar de cefaleia, né? Pois é. Eu estava você no neurologista clínico para falar sobre cefaleia. Interessante, uma causa. Tem sido bem acessado, né? E tem um conteúdo muito rico o podcast. Tem sido muito bem aceito aí. Verdade, é verdade. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E até a próxima. Obrigado. Doutor Walter, muito obrigada também, sempre uma satisfação, viu? Eu que agradeço, parabenizo esse seu trabalho, que vem realmente enaltecendo a nossa Unimed, não só no nosso podcast, mas também nos vídeos institucionais que estamos vendo direcionados aqui para o ambiente, o endomarket, né? Para o ambiente do nosso cooperado. Tem sido muito importante para a gente, né? Tem reforçado muito o valor da nossa marca. Que bom, obrigada pela participação, até a próxima oportunidade. A você, obrigada pela sua companhia, e eu convido mais uma vez a você interagir aqui com a gente, deixar sua pergunta, sua dúvida sobre os temas que a gente traz aqui nos episódios, também sugerir os próximos temas também, acompanhar o nosso canal, se inscrever no nosso canal no YouTube, vai lá para ter acesso a todos os nossos conteúdos e tá sempre aqui com a gente. Semana que vem estaremos de volta, tá? Um abraço e até lá.